boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mice Meeting. Essa é a 7ª edição, aqui diretamente do WTC. Eu sou a Kelly Gumiero e eu estarei com vocês nesses 2 dias, aqui nesse palco, trazendo pessoas incríveis que representam muito bem o nosso Mice e conversando, trazendo conteúdo, agregando durante esses 2 dias. Eu agradeço também a nossa banda, Mice Band, uma salva de palmas. Parabéns, meninos. Nada como uma música ao vivo para alegrar a nossa tarde e seguir com a gente ao longo desse evento maravilhoso nesses 2 dias. Esse é um evento pensado para nós que somos organizadores de eventos. E que tarefa difícil, né? Cadê a Paulinha? A Paula Gil está por aí. Que tarefa difícil, né? Construir um evento para quem faz eventos. Não é fácil, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse evento foi feito com muito carinho por todo mundo da Evento Único, por todos os patrocinadores também, mantenedores, e a gente está aqui para dividir esse conhecimento, trocas, experiências ao longo desses 2 dias. E esse ano, pela primeira vez, os embaixadores, não sei onde eles estão aqui, cadê os embaixadores? A Carla está no podcast, né? O Rodolfo está por aqui também. Então, junto comigo, nós fizemos parte da curadoria do evento. Então, a gente sentiu os bastidores que a Rô passa aqui, o time da R1, para poder construir todo esse conteúdo. Então, o que eu posso garantir para vocês é que tem muita coisa legal, são temas super atuais e que precisam ser discutidos por especialistas, e é o que nós vamos ver aqui no palco. E agora, eu vou chamar aqui as telas com os recadinhos importantíssimos para vocês, que a gente precisa, vamos tirando fotinho aqui, porque são conteúdos que a gente precisa percorrer o evento inteiro. Então, o primeiro deles é o app do evento. Precisa baixar esse app. Para quem ainda não baixou, pega o QR Code agora, baixa, porque nesse app vai ter um game. E as 100 primeiras pessoas que participarem desse game vai ganhar um brinde. Então, super legal, não deixem de baixar o aplicativo. E aí, só como dica, precisa ver se vocês cadastraram o app no e-mail corporativo ou no e-mail pessoal. Então, tentam fazer testa os 2 e-mails para ver o que dá certo, mas entram no aplicativo, façam as conexões nos estandes, pegam os QR Codes, porque aqui já no próximo slide a gente fala do gamification. Dentro do aplicativo, então, as primeiras 100 pessoas que conseguirem percorrer por todos os estandes vai ganhar um kit viagem organizador, super legal, e acho que a gente gosta muito, né? Todo mundo aqui está acostumado a viajar, seja, né, no trabalho ou na nossa vida pessoal, então a gente pensou também nesse kit organizador com muito carinho para vocês. E seguindo também, esse é um evento ESG, então, foi pensado de uma forma para reduzir desperdícios, né? Pensando em todas as formas do ESG, de forma muito transparente, como ele foi construído. E nós temos também uma ação social. A ação social do Gerando Falcões, eles também têm um stand, eles conseguem explicar um pouco mais para vocês a fundo. A ideia é que vocês tragam roupas, casacos, jaquetas, calças, acessórios. Tragam-se, quem não trouxe hoje, tem a oportunidade para trazer amanhã, então tragam as roupas do Gerando Falcões, eles vão recolher e eles têm um trabalho social muito importante. Não deixem de contribuir. Nós vamos ter também mulheres na housing. Quem aqui já trabalhou com mulheres na housing, levanta a mão. Olha que maravilha, tem bastante gente. Bruna, conseguiu? Registra esse momento. Então, Mulheres na House Mix, ele é idealizado pela Bruna Gal, ela é diretora e co-criadora. A Lari Maria e a Andréia Santos, elas visam essa troca de experiência, né? Então, como fortalecer as mulheres num ambiente que ainda é muito preenchido pelo sexo masculino. Então, a gente já traz para esse evento maravilhoso, a Bruna está lá conduzindo essa housing e vai seguir com a gente aqui nos 2 dias de eventos. E nós temos também uma ação no foyer de fotos profissionalizantes. Então, hoje é um momento importante, que é atualizar aquela foto do LinkedIn,
Está ali mais antiga, aproveitem. É só passar lá no stand da Galhardos Corporate. Eles vão estar lá tirando essas fotos corporativas e eles também vão fazer toda a cobertura do nosso evento fotográfico. Então, tem muita coisa legal para conhecer com a Galhardos. E temos também uma novidade na área, que a gente divulgou aí nos bastidores, no pré-evento, que a Carla Fidelis está administrando e tocando brilhantemente. O que está acontecendo? Não sei se vocês repararam, no finalzinho do corredor tem uma cabine de gravação de podcast. Então, a Carlinha, ela selecionou 4 temas, e esses temas, eles também são extremamente importantes para o que vocês vão assistir aqui durante esses 2 dias de eventos. Então, são temas atuais, que cabem muita discussão. Então, a ideia é que a gente tenha o conteúdo aqui no palco, mas também ele está ultrapassando as barreiras aqui do palco e indo para podcast, onde esses conteúdos vão ser gerados e distribuídos na plataforma. Então, os temas, quem paga a conta da ética, é um tema super relevante, a gente sempre precisa falar sobre isso. Eventos, estratégia ou distração, polêmico também. Vamos falar de ROI, também é um tema que a gente sempre traz, a gente sempre tem a aprender. E o ESG virou briefing. Então, são temas que vão ser também discutidos aqui no palco, mas ele vai ultrapassar a barreira e está indo para um podcast. Então, tem uma galera super legal fazendo isso acontecer. E temos também, patrocinado pela JET, totens carregadores de celular. E é super legal, porque você consegue lá cadastrar, tem o pessoal aí da JET que pode ajudar vocês, você faz um pré-cadastro, pega esse carregador, carrega o teu aparelho, e aí depois você devolve esse carregadorzinho dentro dos totens. Então, é super bacana, é flexível. A gente sabe que ficar 2 dias fora da organização não é fácil. Então, aproveitem, carreguem os celulares de vocês, consigam responder os e-mails nos intervalos, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E, agora sim, sem mais delongas, nós vamos ao nosso primeiro conteúdo do dia. O nosso primeiro conteúdo é um tema super relevante, e a gente nunca vai deixar de falar dele, né, Rô? Que é o tema ética. A ética no mercado MICE. O quanto evoluímos ou não nas relações entre clientes e fornecedores. E, com isso, eu vou chamar ao palco a Roberta Nunes. Ela é idealizadora do evento, ela é CEO do Evento Único, gestora da comunidade Benchmice e consultora em gestão estratégica de eventos. E mais muitas outras coisas, os bastidores. E chamarei também ao palco Rafael Cerseri. Ele é cofundador e CEO da R1 Audiovisual. Também é sócio e CEO das empresas TES Cenografia, Eventec, um dos 100 mais poderosos do turismo. Ele já ganhou 3 prêmios Caio de personalidade do ano. Ele é vice-presidente do Conselho do Visite São Paulo e também faz parte do Conselho da Alagev. Obrigada, Mice Band. Boa tarde, gente. Boa tarde para quem eu ainda não cumprimentei ali durante minha passada pela exposição. Obrigada a todos por estarem aqui. Kelly, querida, maravilhosa, mais um ano apresentando o evento. Amor, beijo, obrigada, gratidão. E aí? Vamos nessa, né? Vamos. A Rô me chamou para isso e eu fiquei na dúvida. O quê? Ou você me acha ético ou você me acha doido. Te acho as duas coisas. Para falar Eu acho desse que tema. você é ético e é doido por ter no processo, porque em 20 anos a gente sabe que você nem sempre pôde ser fiel aos seus valores para poder continuar no jogo. Então, você foi doido de desafiar o jogo. Eu queria só ressaltar para vocês que o nome dessa nossa conversa chama-se editorial, porque o editorial, principalmente nos órgãos, né, de imprensa, tanto órgão impresso, jornal, revista, é onde emite a opinião daquela casa, né? O editorial é onde você, o jornalista responsável, né, o editor-chefe, registra a opinião sobre qualquer assunto relevante daquela casa.
Então, a gente sempre tem um editorial nos nossos eventos para dizer o que é que a gente quer nesse exato momento. Primeiro, o que eu quero dizer para vocês é que quem esteve nas outras edições vai falar de novo, vamos falar disso? Vamos, gente. Enquanto precisar, nós vamos falar. Todo ano. Enquanto eu tiver voz para falar, eu vou falar, porque uma pessoa que vai fazer 40 anos de profissão agora em setembro, e há 40 anos vê as mesmas coisas acontecendo, eu vou continuar falando. E eu quero chamar a atenção, porque quando a gente resolveu que esse seria o tema, né, com os nossos embaixadores nos ajudando nessa definição, eu falei para o Rafa, falei, você embarca nessa comigo? Falei, embarco. E não sei se vocês notaram, mas esse ano não é só MS Meeting, é MS Meeting by Grupo R1. Significa que ele vai assinar tudo que for falado aqui, junto comigo. Né? E isso precisa de uma confiança muito grande. Então, Rafa, por isso, obrigada, amigo. Obrigada. Bom, isso dito, a gente vai começar com uma enquete, tá? Tudo bem, Bruninha? Porque a gente queria começar com essa enquete justamente para entender qual é a opinião de vocês aí, como é que as coisas estão sendo conduzidas dentro das empresas de vocês. A gente, para participar da enquete, tem que ser pelo aplicativo, né? Então, ela vai aparecer aí no aplicativo para vocês. Vamos ter um espelho dela aqui, né, do que está sendo perguntado. Então, a pergunta é, sua empresa avalia a reputação, além do preço, antes de escolher um parceiro? Então, vamos votando enquanto isso. Conforme a gente for tendo resultado, já vai sendo projetado aqui. Então, olha, Rafa, por enquanto, quem respondeu 100% de sim. Eu gostaria que isso fosse verdade. Talvez a amostragem aqui não seja tão ampla. Na verdade, eu acho que... Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Eu fico honrado em falar sobre esse assunto. Eu acho que é verdade. No entanto, falar de ética, para quem não sabe, eu fiz psicologia. Nosso psicólogo. Eu tive um semestre, inclusive, que a gente discutia muito ética. E ética, ela está intrinsecamente ligada à moral. E o que é moral, né? A moral são os costumes, os hábitos de uma determinada cultura. E eu acho que é aí que entra um pouco dos elementos e bagunça um pouco a história. Então, a moral vai dizer para a gente os nossos costumes, o que a gente faz e o que a gente não faz. E a ética, na verdade, ela é um flerte sobre o que diz a moral. Então, se eu devo ou não devo praticar tal situação diante a determinada regra. E o interessante nessa história é que isso muda de região para região, de país para país. Então, a gente hoje tem um mundo extremamente globalizado. Então, eu acho que o que a gente sofre muito em eventos, e eu acho que boa parte aqui, quem trabalha em multinacional, por exemplo, acaba sofrendo muito isso. Vou dar um exemplo, que é uma discussão no nosso mercado há muito tempo, prazo de pagamento, né? 90, 120 dias. E o gestor aqui ele fica enfraquecido, porque vem uma informação lá de fora, que ele tem que cumprir, e aí entra a história, né? É moral, mas não é ético. Então, assim, eu acho que essa é a grande provocação. E eu já ouvi muitos profissionais da área, puxa, mas legal, mas não é ético. Exato. Às vezes é legal. É legal. Não está desafiando a lei. Talvez. Mas é ético. O doutor Mário Sérgio Cortella? Eu quero, eu posso, eu devo. Eu devo. É isso. Aí o ponto de reflexão, que eu já conversei com algumas pessoas, falou, puxa, mas eu não tenho muito o que fazer, porque veio um top-down e eu corro o risco, inclusive, de perder o meu emprego. Olha o enrosco que acontece dentro das corporações, e aí fica uma discussão meio que num vácuo
Sim. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês, como profissionais e gestores, vocês podem sim provocar. Eu acho que participar de comitês, levar isso para dentro das empresas. O benchmarking que a comunidade promove. Perfeito. As discussões, eu acho que esse é um grande caminho. Porque imagina assim, é meio contraditório isso, porque eu sou dono da empresa, eu tenho a possibilidade, eu ganhei alguns machados do poder. E, gente, eu tenho que ficar todo dia revisitando as minhas condutas, porque talvez não seja ilegal nem imoral, mas não é ético. Por exemplo, se você tiver a história do SG, por exemplo, eu tive conversando com um grande cliente nosso e a gente estava fazendo um trabalho pesado em cima dessa coisa da sustentabilidade, o que é feito com esses materiais. E assim são toneladas de lixo que são jogadas no lixo comum. E outra coisa que eu assisti um seriado também no Netflix, que ele fala essa coisa do jogar fora. Que fora é esse que a gente está jogando, né? Os mares, os rios, estão todos poluídos porque alguém jogou fora alguma coisa. E o ponto, essa pessoa virou para mim, gente, assim, eu fiquei chocado, mas ela virou e falou assim, ô Rafa, cara, eu estou me lixando para esse negócio. Isso daí é para inglês ver, e assim, o pessoal lá até faz, mas a gente está preocupado mesmo com o saving. E a outra provocação, que também entra numa contradição, é o seguinte, os setores de compras dessas grandes corporações, elas implantam um setor de compras, onde a pessoa ela ganha bônus por saving. Ao comprar serviços e não itens commodities. Porque se você compra um item, pode até não ser um commodity, mas que cadeira muita gente faz, sofá muita gente faz, garrafa d'água muita gente faz. Então, é óbvio que você pode comparar preço por preço de um item muito semelhante. Mas, em serviços, isso não é assim. Bom, é o seguinte, né, gente? Eu tinha aqui, ó, já era. Já era. Eu ia perguntar, Rafa, para quem não te conhece, quantos anos em evento? Vocês viram que a gente pensa que a gente está aqui num churrasco, não, mas pode num fazer almoço, né? E já foi. Só fala quantos anos de eventos, para quem não te conhece. Eu estou na área há 23 anos, com a minha empresa há 20. Antes de capitanear a R1, eu trabalhei numa agência de eventos. Eu era o estagiário, eu era o menino do TI. Eu montei a minha empresa. Menino do TI. Era o menino do TI. Menino do TI. E era assim que me chamavam. Chama o menino do TI. Olha a loucura, né, gente? Eu fiz psicologia, tenho especialização em informática. Eu fiz 2 anos de ciência da computação. Informática, essa geração nova não sabe nem o que TI. é. Eles não sabem o que é informática. Eu fiz 2 anos de ciência da computação, mas não era algo que eu queria atuar. E aí eu me desliguei dessa agência. Eu vi grandes oportunidades na área de eventos e me lancei como empresário aos 24 anos. E a gente já contou essa história de como que Sim. você começou num podcast. Quem quiser saber como é que um Fiat Uno era? Uma Brasília? É um Fiat Uno. Como que um Fiat Uno virou a R1, tá? Quem quiser saber essa resposta, É verdade. está no nosso canal do YouTube. Bom, Rafa, a gente estava falando, né? A ética permanece relevante a cada edição e tudo mais. E aí a minha pergunta para você, porque tudo isso que você falou faz totalmente contextualizado, tanto que eu deixei a gente sair do nosso roteiro por isso, mas eu queria responder a pergunta que está no nome do nosso editorial. O quanto evoluímos ou não? Né, a gente já falou sobre isso, eu acho que em 3 ou 4 edições anteriores. O ano passado, nós falamos especificamente de prazo de pagamento, tivemos a Gisele da Johnson contando que ela conseguiu, como gerente de procurement, junto à matriz dela, uma condição diferente para a área de eventos, que é isso que você falou. Ninguém vai dar poder para a gente.
Não existe essa, vamos empoderar as mulheres. A mulher que quiser se autoempoderar, ela vai ser empoderada. Aquela que não quiser, não espere alguém falando, olha, você tem o poder. Ou isso valendo para qualquer outra pessoa. Então, diante de uma consciência, de um conhecimento profundo do mercado, de como as coisas acontecem aqui no Brasil, a Gisele conseguiu isso, né? E por isso que eu digo o benchmarking da comunidade. Qualquer pessoa que esteja sofrendo em ter que dar essa notícia, porque eu já ouvi assim, eu morro de vergonha de falar para os fornecedores que eu vou pagar, então a pessoa não quer aquilo. Tem esse benchmarking para usar. Então, assim, 1 ano depois, o quanto evoluímos ou não? Eu acho que nós temos no currículo, acho que todo mundo aqui, obviamente, uma pandemia, né? Então, eu acho que a pandemia, às vezes eu sinto um pouco de saudade, apesar de ter sido muito ruim no ponto de vista biológico e as perdas que nós tivemos. Mas ali eu acho que foi uma grande provocação e uma sensibilização de muita coisa que, infelizmente, perdeu um pouco de força. As coisas estão voltando um pouco no modelo tradicional. Mas tem uma coisa, Rô, que eu acho que é muito importante, que é do nosso mundo atual, que é a questão da internet. E hoje tudo vira notícia. E isso, na minha visão, é muito bom, porque, de novo, né, você tem que caminhar e andar numa linha de conduta extremamente sensível. Hoje tudo vira notícia. Então, por exemplo, no meu caso, que represento uma empresa, a minha responsabilidade é enorme. E eu não tenho dúvida, e vocês sabem disso, que reputação hoje ela é tão ou mais importante do que a própria empresa, né? Então, eu tenho visto, eu fico muito feliz que isso esteja assim. Eu sou da geração dos anos 80, e naquela época, o que a gente tinha eram mídias que, teoricamente, eram controladas ali, muitas vezes, por empresas, e isso ficava meio suspeito. E hoje, de fato, qualquer coisa que você fizer, você corre o risco de ser exposto e matar a tua reputação. Talvez a gente está caminhando em eventos, e evento é uma coisa que, pelo menos do lado de cá, tá, pessoal? Vou falar do lado do fornecedor, né? Que, se você pegar mesmo os empresários que trabalham com isso, ele não teve uma formação propriamente dita, ele foi lá e fez. Então, eu acho que ainda não havia disponível os cursos, né? Eles são muito novos. Exato. Né? Eu aprendi fazendo, porque não tinha curso. Vou dar um exemplo que aconteceu. Olha como é profundo isso que eu estou dizendo, pelo seguinte. Eu tive um funcionário dentro da empresa e ele não teve estrutura, né, formal de estudo e tudo mais, e ele furtou algumas TVs. E a gente descobriu. E ele chegou para a gente e falou assim, puxa, mas eu não achei que isso era um problema. Você tem tanto que eu achei que não ia fazer falta. Aí você para, é exatamente, não, você está de brincadeira, né? Não é, gente. Às vezes, a coisa dentro da comunidade que ele mora, e etc., talvez seja normal. Acho que é normal que vocês não iam perceber, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Boa parte de quem está trabalhando desse lado de cá é um subemprego. Ainda é um subemprego. Muita informalidade ainda, né? Muito. Porque quem quer carregar um palco de 50 quilos? Quem quer carregar a caixa de som, box trans, e etc., etc. Isso eu estou falando do nosso setor, né? Então, ainda carece de muita coisa.
E os clientes... Achei muito legal você trazer esse ponto, porque quando a gente está falando de ética, a gente não está falando só da ética de meu prazo de pagamento é longo, tal, não. A ética como um todo, Exato. porque você já me falou que você tem os seus funcionários todos CLT. Exato. E que, eventualmente, num mês de maior demanda, você precisa contratar o freelancer, mas todo mundo tem que ter nota fiscal, tem toda aquela... Inclusive, recentemente, nós passamos um grande problema, porque nós tentamos formalizar essa indústria de freelance, com notas fiscais e tudo mais, e houve um motim em cima da gente. Não queriam. Não queriam. Para não ter que recolher R$ 75 por mês para ter uma meia aberta. Mas, felizmente, é isso, é regra. A gente está profissionalizando, a gente está conseguindo esse avanço, mas no mercado, e fica um alerta aqui, gente, por exemplo, tempos de montagens insalubres. Então, assim, cada vez menos... Impossível não trabalhar 12, 14, 16 horas direto por conta do tempo de montagem que vocês recebem. E aí, a pergunta, de novo, isso é ético? Eu devo fazer isso? Eu quero, eu posso, mas e eu devo? Eu devo? Eu acho que ficar revisitando isso, porque, no final das contas, a verdade é uma só. Ainda que alguém aceite... todos vocês são corresponsáveis por isso, né? Então, se alguém tiver a fim de ir para a capa de alguma rede social, com más condutas, mão de obra beirando ali a escravidão, e etc., etc., jornadas de trabalho extremamente altas e pressionadas, muitas vezes, pelo cliente. Cliente por conta de custo, inclusive. Então, eu acho que a resposta é se evoluímos ou não. Dessa vez, a Roberta não vai ser aquela Roberta pessimista e muito dura, que todo mundo, às vezes, diz que eu sou. Eu vou dizer que acho que evoluímos, porque estamos conseguindo conversar sobre, né? Temos empresas entendendo que é preciso olhar a cadeia produtiva toda, ver quando eu contrato alguém, se essa empresa está sendo ética com os contratados dela e etc. E, com relação à reputação, né, que é a pergunta da nossa enquete, a reputação é tão importante que, por causa de uma Kiss Cam no show do Coldplay, que foi o top trend, aí, assim que fala, né? A empresa que os caras trabalhavam, o que ela tem a ver se os caras resolveram trair o marido e a esposa? Nada. Ela está tendo que fazer uma campanha para resgatar a reputação dela, porque o CEO e a diretora, não sei o quê. Está sendo um prejuízo enorme à marca, aos negócios, contratar até a ex do Chris Martin, que é a Gwyneth Paltrow, para fazer um disclaimer lá sobre o que a empresa pensa ou dispensa, ou etc., etc., etc. Então, a reputação ainda é mais importante mesmo. Você sabe que isso virou uma régua para mim? Todas as vezes que eu penso que eu estou com um problema, eu lembro disso. Eu falo, eu acho que não. Que aquilo foi um problema, né? Você imagina, de ordem mundial, hein? Não foi uma coisa regional. Eu falo, gente... Quando que você imagina, né? Não, você vai ser pego daquele jeito. E a cara dos dois na hora... Bom, gente, uma licencinha poética para uma fofoquinha aqui que todo mundo gosta. Né? É importante de vez em quando. A gente tem que falar de outra coisa importante aqui. A gente tem que falar sobre BV. E por que a gente tem que falar sobre BV? Porque quando a gente fala sobre BV, a gente fala, as agências pedem BV. Gente... O mundo, o povo pede BV. Na minha época, eu tinha... Deixa eu tomar cuidado como eu vou falar isso. BV ou over? BV ou over? Tem uma diferença aí, hein? O BV ou over? Era BV mesmo. Porque, para mim, se você fala para o seu fornecedor assim, olha, você vai continuar sendo o meu fornecedor, a minha agência, mas as minhas férias serão... pagas com a minha família por você, né? Se você fala, olha, eu vou escolher você para ser meu fornecedor deste serviço, mas coloca aí tanto a mais, e esse tanto a mais você vai pagar para mim.
Isso não é só em agência, gente. Isso aí, infelizmente, existe em todos os lugares, inclusive dentro das empresas dos clientes corporativos e associativos, que são os membros da nossa comunidade. Então, não vamos ser hipócritas de achar que é só do outro lado, porque existe dentro das empresas também. Tá? Como é que tem sido isso? Continuam pedindo muito, a R1 eu sei que há um bom tempo se recusa, não, se é esse o preço, eu não quero mais, mas você pode fazer isso, porque a sua empresa é grande o suficiente para você abrir mão desse job. Continua descarado? Eu acho que um pouco mais... Não é na câmera, não é na é câmera. atrás da câmera. Ainda... Isso eu acho que desde que o mundo é mundo, acontece. As pessoas estão mais cautelosas. Dentro das corporações, eu acho que isso diminuiu bastante, mas quando há intermediários, a tendência em acontecer isso, ela aumenta, até porque isso fica até um toque para todos os clientes, que é exatamente isso. Não adianta vocês imaginarem que vocês vão pagar um FII de 2% para a agência e a agência não vai tirar de nenhum lugar, gente. É pedir para ser enganado. Então, assim, tem que revisitar um pouco o plano, porque não fecha a conta, gente. Então, ou chamar 15 agências para participar de um briefing, de uma concorrência. De novo, é ético isso, né? Então, e do lado de lá, sem um jogo bem estabelecido, fica naquele limbo, né? Então, eu não sei se todo mundo sabe o que, pelo menos BV para mim era bonificação sobre vendas, né? Então, é legal, é imoral, é ético. Dentro de alguma corporação, elas até sabem, eu já ouvi isso. Ah, eu até sei. Agora, o que é pior mesmo é o tal do over, né? Que é a famosa bola. E vou contar um case. Aí não é percentual. Não, aí é sacanagem Luvas. mesmo. Luvas. Aí já descambou. Mas eu vou contar um case para vocês. Nós fomos atender um grande cliente, indústria alimentícia, e tinha uma agência ali intermediando o negócio. Nós não éramos uma preferência, mas a empresa já tinha usado a gente e atestou que o serviço era ok. Só que quando a empresa ela indica um fornecedor e tem uma agência que possibilita trazer o fornecedor dela também, criou uma zona de conflito ali. O que aconteceu comigo? No dia do evento, na montagem do evento, tinha um produtor. Esse cara ele estava olhando com lupa o que a gente estava fazendo, o que até aí não era um problema, eu acho que era a função dele. Mas o que ele queria não era isso. A gente conversou, chegou um momento que ficou assim, insalubre mesmo, e o cara pediu R$85 mil para ele ficar quieto. Era um produtor contratado da agência. Bom, foi para fiscalizar vocês? Para deixar a gente trabalhar, porque a gente não vai fazer nada de errado. Sim. Mas para ele não prejudicar a gente perante a agência. Para não procurar erro. Isso. Não acredito. Ele pediu R$85 mil. Nós não pagamos, obviamente, e nós relatamos isso para o cliente final. Para o cliente final. A agência cortou a gente. E nunca mais eu atendo essa agência. Só que eu saí de lá, lógico, chateado, porque era uma grande agência, isso tem peso, mas a história eu devo, né? Então, e eu também não fui lá dedurar o cara. Mas é tipo um absurdo tão grande que acontece, e, gente, acontece toda hora. Diretor artístico, que indica a empresa e ele ganha por isso, e muitas vezes ninguém fica sabendo sobre isso. Então, nesse sentido, eu acho que o setor de eventos ainda carece de muita regra e uma conduta verdadeiramente ética de saber aonde que eu vou ganhar, o que eu vou fazer. Essa história do freelance,
eu acho que, de algum modo, complica bastante, porque ela responde para quem? Esse freelancer ele está respondendo para quem? Muitas vezes ele é um profissional autônomo que também está buscando os interesses dele próprio, entendeu? E aí, na ponta, boa parte das coisas ninguém fica sabendo, né? Então, acontecem coisas ainda no nosso setor que o que eu fiz como empresário não é vou ficar gritando. Por isso que eu participo da LAGEV, que é lá que eu vou discutir do teu evento, da tua comunidade. Eu estou no São Paulo Convention. São Paulo Convention. Então, assim, que de alguma forma, o que eu estou tentando? E, obviamente, não na porradaria, porque eu acho que esse não é o caminho também, mas em alto nível, expondo situações, sem expor pessoas, obviamente, e situações, porque a mudança, gente, primeiro passa pela visibilidade dos acontecimentos, que talvez muitos de vocês nem fiquem sabendo o que acontece. Você sabe que esse caso, né, case, que chegou para mim ainda de cliente final, né, que foi... Porque, gente, a mentira tem perna tão curta, né, Kelly? Você não recebeu um e-mail que não era para você uma vez? 2 vezes, né? Então, aí ela veio me mostrar, ela, chefe, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos fazer o que nós temos que fazer, vamos chamar o povo aqui e falar, olha, vocês mandaram um e-mail aqui que não era para eu ver, agora eu vi, né? Gente, e vai continuar acontecendo, né? Então, é assim, a gente fala, ai, né, é porteiro do prédio, zelador que cobra para indicar o encanador. É cultural, né? E não é só no Brasil, sabe? Eu acho que gente com essa visibilidade aí tem em tudo. Então, eu estava conversando sobre esse caso que foi dentro da indústria, que ainda me choca mais, porque quando a gente entra numa multinacional, quem aqui não teve que fazer curso de compliance, e de não sei o quê, e de não sei o quê? Então, a pessoa não pode nem dizer que não sabia, até porque, mesmo que não tivesse essa regra dentro da empresa, gente, é crime. É crime. Além de ser antiético, é crime, certas coisas, né? E aí, meu filho estava perto e ele fez um comentário assim comigo. Ele falou, mãe, tropa de elite é o sistema, parceiro. E é triste, né? Mas eu acho que a nova juventude, né? Eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho um de 20, 16 e a Giovana com 3 aninhos. Aquela que manda em você. É isso. E assim, eu converso com meu filho de 20 anos, é outra cabeça. Né? Então, essa molecada que está vindo... Tomara, Rafa, que não sejam contaminados por esse vírus que está... Eu acho que, assim, 100%, até não, porque não vai, né? A gente vive num país, como você disse, que a gente carregou cultura. E se você for olhar diante de outras nações, a gente tem 500 anos, 500 e poucos anos, frente a nações que têm 1000 e poucos anos de vivência. Isso faz toda a diferença. A gente está caminhando, sim, mas você sabe que eu aposto muito nessa questão da exposição. Porque o cara tem que ter coragem hoje para se expor. Sim. Nesse nível, entendeu? Tem que ter coragem. A Kiss Cam está em todo lugar, né? A câmera do beijo, gente, ela está em todo lugar, né? Não está só no show. E você está falando uma coisa que é verdade mesmo. Daqui para frente, a história das câmeras e tudo mais, e eu aprendi uma coisa que... Celular gravando no bolso, né? Opa! Exato, você está numa conversa. Cuidado, e o interessante é que, assim, eu aprendi uma coisa que é muito legal, que o termo, né? Respeito é como você interage quando você está me vendo. Caráter é o que eu faço quando você não está me vendo. Ética é o que eu faço, certo? Quando ninguém está olhando. Então, acho que o ponto de reflexão, eu acho que é esse. E essa molecada que está vindo... Porque está mudando de fato. Isso na escola... Sim, eles têm uma cabeça melhor. Eu aposto muito nisso, até por ter em casa, poder interagir.
com esse tipo de situação? Com essa molecada. A gente tem mais um termo para falar aqui, que ele é talvez não tão conhecido de vocês, gestores, tá? A gente falou de IBV, falamos de prazo de pagamento, coisas que já são mais recorrentes. O downsizing. Vocês sabem o que é o downsizing? É aquele concorrente que, quando ele recebe a proposta para participar, ele vai para o cliente e fala assim, mas eu cubro qualquer oferta. Vocês lembram? Como é que era? Tamacavi, hoje em dia é Magazine Luiza, no nosso tempo era Tamacavi. Traga o preço que eu cubro qualquer oferta. Então, isso não é justo, porque ele está concorrendo com outros players que têm a mesma capacidade que ele. Normalmente, quem deveria ganhar é quem entendeu melhor o projeto, quem deu a melhor resposta para aquele, criou a melhor ideia, deveria ser isso. Ele falou assim, não, qualquer coisa, E aí, gente, ele vai buscar isso em outro lugar, porque para ele cobrir essa oferta, ele não vai ficar no prejuízo, Ele vai cobrar. Você tem passado por essa questão de downsizing no seu segmento, do povo que ele cobrir a tua oferta? Tem um termo no mercado financeiro que é dumping. É o dumping, no mercado financeiro é o dumping. E o dumping, ele é crime, A questão toda, de novo, tudo isso fica numa linha bastante tênue. Tem concorrentes no mercado entrando. Olha o que aconteceu, A gente saiu de 0 eventos e o setor de evento ficou muito atrativo. Então, tem player entrando todo dia e toda hora, não só de espaços de eventos. A última contagem que nós fizemos, só em São Paulo, abriu em torno de 390 espaços. O que não nos matou, nos fortaleceu. Exatamente. Então, isso traz algumas outras questões, mas eu acho que o que vocês, compradores, tomadores de serviço, têm que entender é o seguinte: se isso é uma estratégia de curto prazo. Eu conheço uma pessoa da indústria farmacêutica que veio reclamar para mim que o fornecedor baixou, fizeram um show, foi muito legal. No outro evento, ela já não estava mais conseguindo entregar, porque ela gerou saving. Quando você baixa a régua, agora, como que você explica para o teu chefe que o preço aumentou? Então, o fornecedor não sustentou aquilo, e aí ela está com um problema muito grande. Então, eu acho que, de novo, entender qual é, porque no primeiro momento vocês vão ter um saving, mas isso é sustentável? Isso a médio e longo prazo vai acontecer de fato? Então, porque entra numa questão ali de mercado, Então, quem regula... sempre foi assim, é o sistema, parceiro. Não, gente. Não é. Eu acho que aí, de novo... eu acho que aqui não tem nenhum inexperiente aqui. São todos profissionais. Conversei com bastante gente aqui. Tem gente com 12 anos, 15 anos, 20 anos de mercado. Cadê a Eli? 30, 40, que nem eu e você, Eli? Cadê ela? Não estou vendo. Eu acho que, de novo... ela ali, 40 também, que nem eu? 30, por aí. Ninguém ouviu, só nós duas. Eu acho que, de novo, passa... o entendimento, O porquê que uma empresa está fazendo esse tipo de coisa? Em outros mercados mais maduros, isso vai para um CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Sim, então, o CAD. O CAD, etc, etc. Tem então, regulamentos. E no nosso setor, mais uma vez, a gente ainda está caminhando para essas proteções. Quem sabe ano que vem a gente fala de novo sobre esse assunto e a gente tenha melhores notícias, Bom, eu vi que o nosso tempo esgotou e vi que o resultado da enquete mudou, Vamos colocar o atual agora, Bruninha? Olá, Rafa, agora ficou 67 com 33. Acho que deu mais tempo do pessoal baixar o app e votar. Faz mais... esse resultado é mais próximo da nossa realidade, gente? E a gente tem uma última aqui, para a gente encerrar.
essa enquete, esse painel nosso. Se a sua empresa já rompeu o contrato com um parceiro por questões éticas. É essa daí, né? Olha lá. 29, 70. Eu queria mais saber, assim, se quando soube, não fez nada, ou eu errei na pergunta. De assim, se você teve problema e não rompeu, ou você nunca teve. Talvez essa teria sido a melhor. Eu quero dizer para os embaixadores, da próxima vez, corrigir as minhas perguntas, porque eu já estou ficando velha e gagá. Tá? Eu já estou errando na pergunta. Mas, enfim, veja que uma grande parte já rompeu, né? Então, eu também rompi algumas vezes. Bom, pessoal, Rafa, se deixar, eles vão ter que aguentar a gente aqui o resto da tarde. Eles querem coisa diferente, já cansaram de nós. Bom, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rô e Rafa, por trazerem esse tema. A Rô citou como exemplo, mas eu acho que a gente tem evoluído. Eu acho que esse tema da ética tem, né, quem segue lá, que faz certinho, eu acho que a gente tem cada vez mais espaço e reconhecimento para fazer a coisa certa. Eu acho que, sem dúvida, esse é um legado que a gente tem que deixar aqui, do Benchmais, e propagar.